Olá! Dando continuidade à nossa disciplina de nutrição e farmacologia, vimos um pouco a respeito de alguns tópicos ou conceitos que são vistos pela farmacologia, como, por exemplo, a farmacocinética. Mas nem só a farmacocinética é alvo de estudo da farmacologia. Precisamos entender também a dinâmica ou a interação dessa droga, dessa substância química, terapêutica ou não, no nosso organismo. Para isso, vamos entender o princípio da farmacodinâmica, que é o estudo dessa interação entre a molécula do fármaco, e aí podemos tirar um pouco essa palavra fármaco. Vamos colocar também qualquer substância química, seja ela um mineral, seja ela uma vitamina, uma proteína, com o alvo biológico. Como o fármaco ou como a substância ela vai desencadear efeitos no organismo. A resposta, ela salta à vista. Ela precisa interagir com um receptor específico. Para aquele modelo que a gente chama ou consideraria, entre aspas, o modelo chave-fechadura. Para cada sítio de ação, existem receptores específicos, principalmente na membrana das células. As substâncias químicas, elas interagem com esse receptor e assim ela entra no espaço intracelular e consegue ter com outros receptores internos o seu mecanismo de ação. Neste sentido, alguns conceitos da farmacodinâmica levam em consideração o agonista, ou seja, é um fármaco que possui afinidade. E o que nós vamos considerar por afinidade? É a tendência dessa estrutura química, desse fármaco, se associar a um tipo particular de receptor. E a força de atração de um fármaco por um alvo biológico é definido como afinidade. Nesse sentido, o agonista é um fármaco que possui afinidade por um receptor particular e causa uma modificação no receptor que resulta num efeito observável. Ou seja, se nós estamos falando de medicamento, no tratamento ou na erradicação ou na eliminação daquela sintomatologia. Outros conceitos farmacodinâmicos podem estar relacionados também ao agonista, mas seria o agonista total. Ele liga-se a um receptor e produz a resposta máxima. O agonista parcial. Ele liga-se ao receptor, mas produz menos efeito máximo. Existe também o antagonista, que liga ao receptor e não produz uma resposta, ou às vezes ele impede que um outro agonista se ligue, porque ele já está ligado a um receptor e você não tem mais sítios ativos para que essa resposta ela possa ser produzida. A gente também tem o agonista inverso, que ele liga seu receptor e produz uma resposta basal. E a eficácia apesar do agonismo inverso, em geral, é uma propriedade da molécula em produzir uma resposta fisiológica. O antagonista, da mesma forma que o agonista, também ele pode ser dividido em algumas áreas. É um fármaco que bloqueia a resposta por outro fármaco ou por um ligante endógeno. E ele pode ser um agonista total, um agonista parcial ou, classicamente, um antagonista. Muito obrigado.